Olá, meu nome é Matheus de Freitas. Nós somos petianos do PET Matemática UNB, bolsistas do PET vinculado ao MEC e com a orientação da professora Luciana Ávila. Hoje a gente vai apresentar um pouco sobre a vida e a obra de Malba Tahan. Olá, eu me chamo Ayrton de Teixeira e eu vou começar falando um pouquinho sobre ele. Bem, Mauá não é o nome de batismo desse professor. Na verdade, Mauá é uma mistificação literária do professor Júlio César de Mello e Souza. Então a gente vai começar falando um pouquinho da vida desse professor. É, Cabe ressaltar aqui que todas as imagens, documentos que a gente retirou aqui foram pegos do site Malbataan, que é o site que está aqui, vai estar nas referências também. E a gente recomenda o site porque ele tem muita informação interessante, além de fotos, ele também tem até registros de áudio e tudo mais. Então, vamos falar um pouquinho sobre a vida dele. Bem, o professor Júlio César, ele nasceu no dia 6 de maio de 1895 no Rio de Janeiro, mas ele se mudou para um município chamado Queluz, que fica em São Paulo, enquanto ainda era criança. Ele publicou várias obras sob o pseudônimo de Malbataan e, além disso, criou uma biografia para o personagem baseada em 7 anos de estudo da cultura árabe, incluindo a língua. Então, os brasileiros eles acreditavam que Malbataan era de fato real. A mistificação literária de Malbataan se misturou tanto com a imagem de Júlio César que elas se tornaram praticamente indistinguíveis. E um bom exemplo disso é que o Getúlio Vargas ele decretou que Júlio César pudesse adicionar o nome Malbataan na identidade. Infelizmente, ele faleceu na manhã do dia 18 de junho de 1974, aos 79 anos. E nesse dia, a gente pode dizer que até o final da vida dele ele continuou ativo, porque nesse dia ele iria ministrar um curso para professores. No dia de seu nascimento, dia 6 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Matemática, e essa data foi escolhida em homenagem a ele. Essa foto, essa pessoa que está circulada é ele, essa criança. Tá, agora eu vou falar um pouquinho dele como professor. Bem, ele, Júlio César teve 8 irmãos, e todos eles ajudavam a mãe desde cedo na escolinha da família. Então eles tiveram muita influência dela, e tanto que dos 9, 7 se tornaram professores, incluindo Júlio César. Ele se formou professor na Escola Normal, que é uma instituição voltada para a formação de professores, e se formou engenheiro na Escola Politécnica da Universidade do Brasil. A Universidade do Brasil é a atual UFRJ. Além disso, ele trabalhou 40 anos na Escola Normal, e lá ele lecionou matemática, história, geografia, literatura infantil e a arte de ler e contar histórias. Além disso, ele também foi professor na Universidade do Brasil e no Colégio Pedro II, onde ele havia estudado. É, Ele também foi professor no Colégio Melo e Souza, que foi um colégio fundado pelas suas irmãs. Essa foto é de uma turma desse colégio e essa pessoa circulada é ele. Tá? Além de professor, ele também foi escritor e jornalista, e isso desde cedo, porque aos 12 anos, Júlio César criou uma revista chamada Revista R, e assim, caseira, ele fazia em casa, e lá ele fazia de tudo. Ele era redator e ilustrador. Ele costumava escrever histórias e fazer anotações sobre ciências naturais. Depois, ele trabalhou como jornalista no jornal O Imparcial, e lá ele já começou a publicar alguns contos sobre alguns pseudônimos, incluindo o de Malbataan. Além disso, ele escreveu vários livros e contos de divulgação e de educação matemática, além de outras obras de literatura. E o Matheus ele vai falar um pouquinho mais das obras dele. O Malba Tahan, ele escreveu obras de diversos tipos, não só matemática, mas poesia, amor, histórias de diversos tipos, principalmente com cultura árabe envolvida. Bom, na época em que Malbatan ele era estudante, e mesmo na época em que ele era professor, a matemática ela era apresentada aos alunos de uma forma que era um tanto abstrata, sem muito significado, cheia de conceitos e definições, de uma forma que era difícil entender o conteúdo. E é disso que vem a celebridade e a importância do Malbatan. Bom, nas obras dele, que eram voltadas para a matemática, ele buscava apresentar a matemática de uma forma que fosse mais fácil de ser aprendida, e mais concreta. A gente vai ver alguns exemplos de obras,
e ver mais ou menos do que se trata isso que eu estou falando. Aqui a gente tem 3 exemplos de livros. A gente tem esses 2 aqui que têm nomes bem sugestivos, que um é Histórias e Fantasias da Matemática e o outro Matemática Divertida e Fabulosa. Nesses livros ele apresenta histórias e problemas, sempre tentando deixar os problemas mais concretos possíveis. Tem esse aqui que é particularmente interessante, que se chama O Jogo do Bicho à Luz da Matemática. Bom, nesse aqui ele descreve o jogo do bicho, ele apresenta algumas noções de probabilidade e ele consegue mostrar matematicamente, de uma forma acessível, por que que esse jogo ele é desonesto. Aí, além de livros, ele também publicava em jornais. Então, esse aqui é um bom exemplo de uma publicação de jornal dele, que se chama Matemática Divertida e Curiosa. Nessas publicações ele tratava de diversos temas, ele misturava bastante literatura e matemática. Tem esse exemplo aqui do meio que é particularmente interessante, que ele mostra como a soma dos números ímpares, na sua ordem natural, é sempre um quadrado perfeito. Por exemplo, 1, ele é 1 ao quadrado. Agora, 1 mais 3 é 4, que é 2 ao quadrado. E assim ele segue sucessivamente. Nessas publicações também, ele propunha concursos em que os leitores podiam enviar suas soluções e assim concorrer a prêmios. Podia ser obras dele, coisas desse tipo. Tem também um exemplo de uma publicação que apareceu em um jornal, que ele escreve sobre a espiral de Fermat. Ele descreve ela dessa forma: eis a curva famosa denominada espiral de Fermat. Trata-se de uma curva transcendente e plana e total, vindo do infinito ponto gerador dessa espiral, depois de se aproximar do polo, descreve o pequeno arco e volta para o infinito, como se estivesse arrependido da longa caminhada. Essa lenda da volta da espiral de Fermat, segundo o geômetra espanhol Francisco Vera, é das mais originais da matemática. Seria a lenda do ponto arrependido? É muito interessante ver como ele consegue misturar literatura e matemática, texto literário, que não é como o da matemática formal, e apresentar essas coisas interessantes. Aqui a gente tem um outro exemplo de livro, mas só que esse não é voltado simplesmente para a divulgação matemática. Esse aqui é voltado especificamente para professores. Nesse livro aqui, O Escândalo da Geometria, ele trata do tema do quinto postulado de Euclides, que é um postulado sobre retas paralelas. Então, meio que tirando essa regra da geometria, você poderia obter outras geometrias. Você poderia ter retas curvas, coisas desse tipo. Dependendo do que você quer fazer, você põe suas regras. Era essa a ideia que ele queria apresentar para os professores da época. Essa ideia não é tão intuitiva para a gente hoje em dia, imagine para aquela época. Ah, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro dele aqui, que é o mais famoso de todos dele, que se chama O Homem que Calculava. Nesse livro, ele conta a história de um viajante chamado Beremiz Samir, e ele viajava com seu amigo. Na viagem, ele encontra diversas pessoas e grupos de pessoas, e essas pessoas propõem problemas para ele. E o Beremiz, ele era um grande matemático. Ele conseguia resolver esses problemas muito bem. Esse problema em específico é o problema da divisão do vinho. Nesse problema, o Beremiz ele entra na hospedaria e lá ele encontra três comerciantes de carneiro. Esses comerciantes, após vender um certo lote de carneiros, eles ganham como pagamento 21 vasos de vinho, sendo que 7 são cheios, 7 estão bem cheios e 7 estão vazios. O problema que eles apresentam é que eles devem dividir os vasos de vinho de modo que todos ganhem a mesma quantidade de vinho e de vasos. Mas tem um porém, porque eles não podem abrir os vasos. O Beremiz, sem pensar muito, sem fazer muitos cálculos, ele apresenta rapidamente a solução. Ele diz que
Um dos amigos deve receber 3 vasos cheios, um vaso meio cheio e 3 vasos vazios, enquanto que os outros dois devem receber 2 vasos cheios, 3 meio cheios e 2 vazios. A gente pode ver claramente que cada um recebe 7 vasos e cada um recebe a mesma quantidade de vinho. Esse tipo de problema, nesse modelo, é bastante recorrente nos livros. Dá para ver que com a história, um problema pode se tornar bem mais concreto do que, do que outra coisa. Os problemas sempre têm esse tipo de característica nos livros de Malbutaan. Ele sempre é apresentado envolto em uma história. Isso pode se tornar o problema bem mais interessante para um estudante. Bom, e se você quiser saber mais sobre Malbutaan e sua obra, a gente tem essas referências aqui, e particularmente interessante é essa primeira referência, que é o site Malbutaan. Lá tem tudo sobre ele, tem imagens, tem áudios, tem as obras. Por hoje é isso, e se você quiser mais conteúdo do canal PetMat UNB, se inscreva e curta o canal. Obrigado.